Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal da Câmara. A partir deste ano, Porto Alegre vai contar com um novo sistema de transporte público. O modelo foi definido em licitação em 2015 e vai trazer alterações nas linhas e nas cores dos ônibus. E o valor da tarifa pode subir. O repórter Clayton Fortunato conversou com o gerente técnico da Associação dos Transportadores de Passageiros e nos traz mais detalhes do que vai mudar no transporte coletivo da capital. Estamos aqui na sede da Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre e eu converso agora com o gerente técnico da ATP, Gustavo Simeonowski. Gustavo, o que você tem de projeção para a entrada em vigor desse novo sistema de transportes na capital gaúcha? Bom, as empresas operadoras estão trabalhando para iniciar o mais rápido possível essa operação. A nossa meta é entrar ou no final de fevereiro ou no mais tardar na primeira quinzena de março. A questão toda se deve à fabricação dos veículos. Um ônibus não é que nem um automóvel que a gente vai numa concessionária e pega ele pronto. Ele tem que ser produzido e ele é comprado em duas partes. Primeiro o chassi, que é a parte de baixo dos ônibus, roda e motor. Esse chassi vai para uma outra fábrica para fazer o encarroçamento no padrão de Porto Alegre. É quase um terno sob medida. Cada cidade tem o seu ônibus próprio. Então, nós estamos esperando que a indústria consiga produzir esses veículos a tempo de a gente começar essa nova operação o mais rápido possível. De qualquer forma, essa previsão ela ocorreria antes do que determina o contrato? Sim, pelo contrato novo nós teríamos até a metade de abril para iniciar essa operação, mas a gente quer antecipar o máximo possível esse começo. O que vai significar esse novo transporte entrando em operação em termos de serviço para a população, em termos de novas linhas, em termos de uma amplitude maior de prestação de atendimento para a comunidade? Bom, o primeiro impacto que vai acontecendo na população vai ser o visual, que é a própria frota, que é totalmente renovada. Né? Estão entrando cerca de 296 veículos novos, veículos altamente qualificados. Destes veículos, ou seja, a frota total de Porto Alegre vai sair com 33% de ônibus com ar-condicionado, cerca de 565 carros. Esses carros novos, todos eles com acessibilidade universal para deficientes. Esses carros novos com novos equipamentos de bilhetagem, outros, letreiro eletrônico, uma série de atributos nesses veículos que vão proporcionar, neste primeiro momento, mais conforto à população. Mas não para aí. Isso é o primeiro passo, a primeira questão visual. Outros projetos e outras obrigações contratuais serão implantadas. Por exemplo, esse novo sistema coloca metas de qualidade que as empresas têm que perseguir, cumprimento de viagem, reclamações, entre outros. Então, isso vai obrigar que as empresas mantenham um padrão de qualidade. Outras questões, por exemplo, está previsto um projeto para monitoramento da frota, né? Botar GPS nos ônibus, ou seja, saber onde o ônibus está andando a cada momento. Então, tem um compromisso de colocar esse projeto no ar. E outras questões, tais como, por exemplo, já está comprometido o projeto de BRT. BRT é um sistema de ônibus rápido, se assemelha muito a um trem sobre rodas. Tá? Então, esses concessionários que ganharam o edital agora, eles já estão comprometidos que quando a prefeitura iniciar esse projeto, eles já vão aderir. Essas são as primeiras noções assim, que o usuário vai ter. Mas, ao médio e longo prazo, por ter um contrato, o contrato estabelece regras claras e dá tranquilidade para o investimento dos operadores. Só para ter uma ideia, essa frota toda, aproximadamente um veículo custa R$400 mil, são perto de 300 veículos, isso dá 120 milhões de reais investidos só nesse momento. Né? Claro, isso vai ser amortizado ao longo do tempo, mas agora se tem a tranquilidade, né, de investir no sistema novamente. E esse novo sistema, esse maior número de veículos em circulação, também significa mais linhas, mais horários? Isso deve se refletir em termos de serviço? Bom, na verdade, a grande maioria desses veículos que estão entrando agora são como substituições. Vão sair veículos novos e vão entrar sair veículos velhos e vão entrar veículos novos. Mas já tem um comprometimento no edital que nos próximos 3 anos tem que ingressar 72 veículos novos. Aí sim, acréscimo de 72 veículos novos.
Em conjunto com isso, vai ser feito um aprimoramento das linhas. Vamos verificar toda a questão de horários, itinerários, para melhorar o máximo possível a qualidade, a oferta de serviço para os usuários. Então, sim, começa um novo sistema, com novos compromissos, mas também com uma tranquilidade desses operadores de investir e qualificar o sistema cada vez mais. Mas é um processo que, vamos dizer assim, inicia agora no início de março, mas não acaba. A cada ano, a cada mês vão ter novas melhorias ou novidades no sistema para qualificar e tentar transformar o transporte de Porto Alegre no melhor possível. Dentre essas novidades, citaste essa questão do visual, né, que as pessoas vão poder ter essa facilitação de ver melhor, identificar melhor o ônibus, a linha e a região que ele circula. Esses ônibus vão ter cores diferenciadas, né? Sim, certamente. Conforme podem ser vistos nas imagens, a imagem aqui atrás, nós temos 3 cores no sistema privado, onde a cor azul vai representar a zona norte da cidade, a cor verde a zona leste, ou a zona mais central da cidade, no meio físico de Porto Alegre, vamos dizer assim, e o vermelho a zona sul da cidade, além da companhia pública, que vai ter uma cor própria, né? Então vai facilitar nesse sentido também, né, de visualização. Sim, com isso procura o usuário claramente olhando o ônibus, porque ele predominantemente tem uma cor agora, ele vai saber se aquele ônibus vai para o norte, para o sul ou para o leste, né, facilitando a vida do usuário. O azul e o vermelho, evidentemente, ligados aí à Grêmio Inter, né? O prefeito colocou essa questão, né? Hoje existem essas cores, mas elas são apenas uma faixa, então não tem tanto apelo visual. É ao contrário, mas o prefeito optou de inverter, ou seja, botar o vermelho no sul e o azul no norte para privilegiar a questão dos clubes também. Entrando em vigor esse sistema, o que se tem de previsão também em relação ao preço, o valor da tarifa, né? O que vocês projetam? Deve ter um reajuste? De quanto deve ser? Quando ele deve entrar em vigor? Bom, excepcionalmente, por se tratar de um início de uma nova operação, tem uma regra diferente para esta primeira tarifa. Esta primeira tarifa ela é resultante das 6 propostas privadas e da companhia pública, que se deu na metade do ano passado. Então, as proponentes entregaram suas planilhas tarifárias e, com isso, resultou num valor. A partir desse valor, ele só é corrigido através do quê? Da inflação do dia da proposta até o início da operação e do índice de reajuste do dissídio dos rodoviários, que está em negociação nesse momento. Então, não temos o valor final ainda, porque temos que contemplar a inflação ainda até o início dessa operação e também obter o índice de negociação salarial com os rodoviários. Isso deve ocorrer quando? Se tem uma projeção? A negociação com os rodoviários está se dando exatamente nesse momento. O dissídio normal dos rodoviários é no início de fevereiro, 1º de fevereiro. Então, acredita-se que em breve se tenha essa questão do fechamento da negociação com os rodoviários. Já a inflação, tu tem que esperar fechar o mês e também depende deste início da operação. Se a indústria entregar todos esses ônibus, pode entregar em fevereiro alguma coisa, em março outra coisa, em abril outra coisa, né? Então, ainda é prematuro a gente dizer que valor vai dar isso. Mas deverá aumentar. Sim, com certeza, porque todos os custos, né, além do investimento desta frota nova, neste período de 1 ano, todos os custos aumentaram. Não só o salário, que representa metade por cento desse custo, mas diesel, o valor de carroceria, os outros insumos todos, infelizmente, também sobem, né? Como é que a população vai poder entrar em contato e ter essa linha direta junto à ATP, com as empresas, nesse novo processo? O senhor falou que vai ser uma verificação quase que constante, né, de como é que está sendo feito esse trabalho. Como é que vai ter algum canal em que as pessoas vão poder entrar em contato? Sim, cada consórcio hoje já tem um 0800, né? E a EPTC tem o 118. Além dos sites que tem tanto os consórcios, a EPTC, quanto a ATP possui os sites para comunicação com o usuário. Também vinculado ao TRI, que é a bilhetagem eletrônica, nós temos uma loja no centro, na Uruguai, que também é um canal para que o usuário possa ir lá, fazer a sua reclamação, a sua dúvida, etc. Então, esses canais vão ser mantidos. Claro que no início dessa operação vão ser divulgados novamente esses canais para reforçar esse contato com o usuário. Mas sim, vão continuar canais de internet e canais de telefone para que a população possa ser ouvida.
Em 2013, a Fundação Rockefeller dos Estados Unidos escolheu Porto Alegre e outras 99 cidades de todo o mundo para desenvolverem em conjunto um projeto de resiliência. O termo é utilizado para classificar se um município está ou não preparado para administrar e se recuperar após situações de crise, como catástrofes climáticas, por exemplo. Nesta semana, a Prefeitura da capital promoveu um evento para apresentar o resultado do estudo e a estratégia para atingir os objetivos. A usina do gasômetro ficou lotada para o lançamento da estratégia de resiliência de Porto Alegre. O prefeito José Fortunati e diversos secretários, além de representantes de universidades, da comunidade e empresários, acompanharam um momento histórico. A estratégia de resiliência de Porto Alegre foi desenvolvida pela Prefeitura durante quase 2 anos. Com coordenação da Secretaria de Governança, o objetivo do documento lançado nesta semana é transformar Porto Alegre em um exemplo de resiliência na América Latina até o ano de 2022, quando a cidade completa aniversário de 250 anos. Na mesma semana, o secretário de Governança Local veio à Câmara Municipal para convidar o presidente do Legislativo a participar do evento. No encontro, Busato reiterou a importância do envolvimento do Legislativo nas discussões sobre a resiliência em Porto Alegre. Nesses meses de trabalho, ouvindo todos esses segmentos, nós definimos um conjunto de iniciativas. E cada uma delas são iniciativas que têm pessoas responsáveis, têm já os recursos definidos, tem prazos para execução, de tal maneira que o projeto todo ele tem uma trajetória agora de ações concretas que nós vamos tomar. No lançamento da estratégia, na última quarta-feira, Trogildo afirmou que o assunto vai ser amplamente discutido na Câmara Municipal neste ano. O parlamentar já protocolou, no fim do ano passado, um projeto de lei para implantar o plano de resiliência na cidade. A estratégia é o diagnóstico, né? A Universidade Federal, a ONG Silpoa, a Prefeitura de Porto Alegre, através da Secretaria de Governança, ficou 2 anos modulando e fazendo um diagnóstico, inclusive por regiões do orçamento participativo. A lei vai justamente oficializar o que nós precisamos fazer para nos preparar para essas adversidades já constatadas no diagnóstico. Então a lei é o passo seguinte que nós já começamos a trabalhar e queremos então concluir até o final desse primeiro semestre. Santiago Uribe, diretor de resiliência da cidade de Medellín, na Colômbia, foi um dos especialistas consultados para a elaboração da estratégia a ser aplicada em Porto Alegre. A cidade colombiana, que já figurou como a mais violenta do mundo, reverteu o quadro com um trabalho desenvolvido por 20 anos junto à sociedade local. Conforme Santiago, a capital gaúcha tem muito em comum com Medellín e a principal saída para superar as crises é investir nos jovens das periferias. Eu creo que el aprendizaje más importante que le ha dado Medellín al mundo en los últimos 30 años es que los problemas están todos integrados de una manera múltiple y variable. Hoy en día lo hemos logrado, entonces allí donde no había colegios de educación superior y escuelas de educación superior, instalamos nuevas, hospitales, un nuevo sistema de transporte y de manera integral tratar de resolver nuestras problemáticas. Y ese es el gran ejemplo de resiliencia de Medellín al mundo. Falta exatamente uma semana para o início dos desfiles do Carnaval de Porto Alegre. Em 2016, o evento vai apresentar algumas alterações no regulamento e também na estrutura da avenida. A equipe da TV Câmara visitou nesta semana o Complexo Cultural do Porto Seco para conferir o andamento dos preparativos. O vereador Reginaldo Pujol liderou uma visita técnica da Câmara Municipal ao complexo. O parlamentar conversou com o secretário municipal da Cultura, Roque Jacob, e o engenheiro responsável pela estrutura do Carnaval, Valdinei Nascimento. Ambos garantiram a conclusão dos trabalhos dentro do prazo previsto no edital, dia 1º de fevereiro. Até a última quarta-feira, uma equipe de 60 profissionais havia concluído 70% da montagem. E em 2016, o evento vai apresentar novidades. Entre elas está a instalação de uma rampa no recuo da bateria. A competição também vai seguir um novo regulamento e a tradicional muamba foi substituída pelo desfile técnico nos dias 1º e 2 de fevereiro. Ano passado nós tínhamos a muamba
e seguido da Muamba tinha uma semana de intervalo e começava os desfiles. Esse ano é tudo corrido. Então 2 e 3 é o desfile técnico, no dia 4 tem uma folga e no dia 5 e 6 começam os desfiles, né? Então a expectativa é que para o dia 1º a gente esteja com toda a estrutura pronta. A gente quer fazer o teste de carga, chamar os bombeiros para uma avaliação. Caso haja alguma alteração necessária, né, indicar apontado pelos bombeiros, a gente ainda tem o dia 4 ainda todo, né, e mais o dia inteiro do dia 5 para corrigir qualquer problema que tenha na estrutura. No desfile técnico se fará a avaliação definitiva, sendo que antes disso, provavelmente na segunda-feira, o Corpo de Bombeiros fará a vistoria sobre o aspecto de segurança, combate ao incêndio e assim por diante. Em suma, tecnicamente nos assegura o responsável que a coisa está superada. Esperamos que isso se confirme integralmente, ainda que a gente saiba que sempre depois de concluído o trabalho, algum retoque que possa ser feito. Os desfiles oficiais de Porto Alegre estão programados para os dias 5, 6 e 7 de fevereiro. Mais informações sobre a programação do Carnaval de Porto Alegre podem ser obtidas no site da Prefeitura. O endereço é www.portoalegre.rs.gov.br/carnaval. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nós nos encontramos na próxima edição. Até lá!